Fala pessoal, sejam bem-vindos ao Consulta Aqui, o seu programa sem remunereis que completa 1 ano nesse mês e nós estamos fazendo episódios especiais com perguntas que os nossos ouvintes nos mandaram. Então hoje a gente vai falar sobre como justificar mérito mesmo com acordos coletivos acontecendo. Quer saber sobre isso? Depois da nossa vinheta. Fala pessoal, estamos de volta, Consulta Aqui, com Felipe Cruz na bancada. Fala pessoal, tudo bem? E hoje, como eu disse no início, nosso episódio de 1 ano de programa. Felipe, obrigado por nos acompanhar, nos ajudar nesse 1 ano. O Felipe veio com um design especial, inclusive, na cabeça aqui, comemoração a 1 ano. Mas vamos lá. Fê, seguinte, a Natália Câmara nos mandou a seguinte pergunta. A minha dúvida seria, como explicar para o global a necessidade de realizar reconhecimentos por mérito nas unidades do Brasil, mesmo tendo dissídios relativamente altos em consideração à inflação que eles têm nos Estados Unidos? Existem dados de empresas multinacionais americanas ou de grande porte que realizam ciclos de méritos, mesmo tendo que pagar o dissídio anualmente? Bom para 1 ano nessa pergunta. Ótimo para 1 ano. Muito obrigado pela pergunta, Natália. Esse, de fato, é um desafio que as empresas brasileiras vivem. Como que eu justifico um aumento individual por mérito, mesmo com a aplicação do acordo coletivo muitas vezes muito alto? Eu tenho um estudo que resume muito bem como funciona o acordo coletivo no Brasil. Ótimo. Rodrigo, se puder compartilhar minha tela, por favor. Então, pessoal, aqui a gente tem na minha tela o Boletim Carreira Miller. Esse é um estudo que nós fazemos semestralmente com um resumo do comportamento do mercado no último ano e também dados sobre a nossa atualização da base de dados. Então, de fato, a gente teve acordos coletivos fechando na casa dos 2 dígitos até agosto. E é extremamente complexo eu justificar um aumento adicional ao acordo coletivo quando eu tenho valores fechando na casa dos 10%. Então, como prática do mercado, nós podemos dizer que boa parte das empresas congelaram as movimentações individuais e não seguiram de fato com o programa de mérito como ele deveria ter sido. Claro que aplicações pontuais de mérito, ajustes pontuais que já estavam programados ou casos muito críticos, continuam sendo feitos. Mas quando eu tenho essa aplicação de acordo coletivo para a maioria das pessoas, na casa dos 10, 11, 12%, eu quase que inviabilizo qualquer política que eu tinha de mérito programada para as pessoas, tá? E entrando na pergunta da Natália, como que eu justifico essa questão? Quando você tem esse acordo coletivo na casa dos 10%, com a inflação extremamente alta, é complicado de fato você justificar alguma movimentação em si. Porém, hoje o que a gente tem visto é uma maior flexibilidade das empresas em trabalhar com o mérito. Mas por que isso? Por conta da inflação mais baixa. A gente vê o movimento desde setembro do ano passado até hoje, que a inflação está cada vez mais caindo, inclusive com projeções do relatório Focus, mostrando que a inflação deve fechar na casa dos 5% em 2023. Ou seja, isso resguarda e salva um orçamento para pessoal em movimentações por mérito, enquadramento ou promoções. Nesse caso, as empresas têm um pouco mais de flexibilidade em trabalhar com esses valores e ser um pouco mais estratégico. Agora que está caindo a inflação, né? Agora que está caindo a inflação. Porque quando estava 11%, por exemplo, como que você justifica, né? Você dá 11%, depois, sei lá, mais 5%, 10% de aumento para a pessoa por mérito, né? Aí ficaria algo extremamente agressivo, né? Sim, e no ponto de vista de custo, de fato, eu não tenho muita margem de argumentação, porque o global vai ver o custo e vai ver que o meu orçamento quase foi todo tomado pela aplicação do acordo coletivo. Porém, no ponto de vista de engajamento, de motivação do meu pessoal, de cumprir as movimentações que eu havia acordado ou eu havia prometido em caso de uma performance alcançada, eu preciso cumprir essa aplicação, esse mérito. Ah, sim. Por mais que eu seja mais criterioso,
né, nessa aplicação, eu ainda preciso entregar um programa de mérito e um programa de enquadramento. Por quê? Porque o acordo coletivo é aplicado para todas as pessoas. Então eu não consigo justificar o engajamento por conta desse valor. Até porque a função do acordo é simplesmente repor o poder de compra. Repor o que a inflação consumiu. Então eu não consigo engajar ninguém com a aplicação do acordo. Sim. Eu não consigo motivar ninguém com a aplicação do acordo. Por mais que o global veja de fora e fale 10% para todo mundo, já é para ter se todo mundo tá engajado. Mas não é, ele está só repondo o poder de compra que foi perdido na inflação. E como é para todo mundo, ele tem pouco poder de convencimento, basicamente nenhum, na verdade. Né? Ninguém se motiva por conta do acordo aquela coletivo. Pessoa que talvez tenha feito algo a mais, aquela pessoa que merece mesmo ter um reconhecimento a mais ali, não vai se contentar apenas com o que todo mundo ganhou, né? Com 10% do acordo coletivo, né? Não, de forma alguma. Então, a justificativa nesse caso é o engajamento, comprometimento e motivação do meu pessoal. Então, aquele profissional em alta performance que já havia sido conversado que ele é um potencial gestor, é um potencial especialista, que ele tem uma movimentação, já tinha uma movimentação prevista para ele, ou aquelas pessoas que estão abaixo da tabela, por exemplo, que precisam de um reajuste. Todos esses casos, eles precisam continuar sendo revistos. Então, por mais que o orçamento das empresas tenha sido prejudicado por conta de uma inflação muito alta que a gente viu, principalmente no ano passado, a justificativa para eu continuar com programas de mérito, enquadramento e promoções é o engajamento de pessoal. Então, olhando para números, para custo, eu tinha pouca margem no primeiro semestre do ano passado, agora já tenho mais margem de negociação. E para a movimentação de pessoas, para um ponto de vista de motivação, de engajamento, eu sempre vou ter argumentos nesse sentido, que para continuar mantendo meu profissional engajado, inclusive manter ele na minha empresa, eu preciso manter um programa de mérito, programa de promoções e enquadramentos ativo, por mais desafiador que seja explicar isso para um global, justificar isso para uma matriz, eu preciso enfatizar a importância dessa questão e sempre focar nesse sentido de engajamento e motivação no meu quadro de colaboradores. E também, né, não podemos esquecer que são duas realidades bem diferentes, né? Vamos falar aqui Brasil e Estados Unidos, né? Então, também é difícil eles entenderem o que passa aqui, né? Porque é uma realidade diferente. Então, isso também tem que se levar muito em conta, né? Não dá pra... mas lá na época, né? Naquela época, né, dos 11% aqui, a inflação é bem menor, né? Eles não entendem como é que funciona e tudo mais. Mas são realidades bem diferentes. Então, isso também tem que se pôr no papel, né? Sim, inclusive agora eles estão vivendo com uma inflação alta. Exatamente. Então, essa prática que nós, brasileiros, tínhamos costume de administrar no Brasil, agora eles estão passando por esse desafio lá fora. Então, pode ser que agora fique mais claro para eles a importância da reposição do poder de compra, a importância da estruturação do programa de mérito. Por mais desafiador que seja, por mais reduzido que seja o meu orçamento, eu preciso bater nessa tecla, insistir nessa questão e ser o mais incisivo possível. Porque abrir mão do meu programa de mérito e trabalhar só com acordo coletivo, eu corro um risco de debandada muito grande do meu profissional. Então, meu turnover pode se elevar por conta disso. Eu preciso ser muito enfático nessa questão, não só da possibilidade de perda do meu profissional, mas também de engajamento, de motivação. Ele precisa cumprir a sua trilha na tabela, ele precisa continuar crescendo, principalmente quando é justificado por uma performance qualificada. Então, isso precisa ser remunerado e ser recompensado. Não tem elogio maior do que o dinheiro. Então, indo nessa linha é fundamental para manter o meu time comprometido com os meus resultados. Show de bola, Fê. Muito obrigado pelas explicações. Natália, espero que o Felipe tenha, trazido todas as respostas. Caso você queira se aprofundar mais, você consegue olhar esse nosso boletim, né? Que o Felipe mostrou pra gente aqui mais no geral, né? Ele completo, nós fizemos um programa ao vivo, né? Na época, quando nós colocamos esse boletim, então você consegue visualizar ele no YouTube. Você também aí de casa, espero que você tenha gostado do nosso programa. Esse é um de muitos da série aí, né, de um ano de consulta aqui. Continue nos acompanhando, tá? Curte o nosso vídeo, compartilha ele e até a próxima. Tchau, tchau, pessoal!